Imagina que o seu mundo é definido por um endereço, pelo som das ondas e pelo riso de 5 filhos. Uma vida inteira ali. Agora, imagina que numa tarde qualquer, o Estado bate à sua porta, leva o pilar da sua casa e no lugar deixa só o silêncio. Um silêncio que dura décadas. O que a gente faz quando a pessoa que a gente ama simplesmente deixa de existir nos registros oficiais, mas continua totalmente viva na memória? Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Eunice Paiva, uma mulher que se recusou a ser apagada. Nossas fontes são 2 imagens que contam uma história sem precisar de palavras e trechos de um roteiro que dão a espinha dorsal para essa narrativa, que depois virou o filme Ainda Estou Aqui. E é importante dizer desde o começo que essa não é só a história de um filme, né? O material que a gente tem aponta para uma ferida aberta na história do Brasil. A obra, que é baseada no relato de um dos filhos, o Marcelo Rubens Paiva, leva a gente para o Rio de Janeiro de 1971. Mas, como o próprio roteiro sugere, o foco não é o Rio de cartão postal. O palco principal é o interior de uma casa que, aos poucos, é cercada por uma sombra que ninguém ousa nomear. É nesse contraste, sabe, entre a luz da vida familiar e a escuridão da história que a gente vai mergulhar. Para entender a profundidade dessa escuridão, acho que a gente tem que começar pela luz que existia antes. E a primeira imagem que temos é... Nossa, o ponto de partida perfeito. É uma cena que parece tirada de um sonho de verão, sabe? Uma memória em Technicolor. A gente está dentro de uma casa de praia, olhando para fora. A porta está escancarada e a gente vê a areia, o mar, tudo sob um sol muito forte. E dentro da sala, banhadas por uma luz dourada, tem 5 meninas pequenas. O mais curioso é que todas elas usam vestidos laranja idênticos. A atmosfera é de uma felicidade quase caótica, bem infantil. É uma imagem que convida a gente para dentro, né? A composição é muito rica, cheia de detalhes que constroem essa sensação de lar. Dá para ver uma vitrola num móvel de madeira ali do lado, com uma pilha de discos de vinil. Isso já diz muito sobre a casa, não é? Era um lugar com música, com arte. E as meninas estão espalhadas, uma sentada no chão tentando tocar um violãozinho, as outras parecem dançar, brincar num tapete colorido. O enquadramento coloca a gente ali como um observador íntimo. Não é uma foto posada, é um flagrante de vida. O que me chama a atenção é que essa imagem é tão perfeita, tão cheia de uma alegria dourada, que quase não parece real, parece uma memória idealizada. Por que construir uma cena tão perfeita seria para romantizar o passado? Essa é uma ótima observação. Acho que você tocou no ponto central. Essa idealização é totalmente deliberada. É uma ferramenta narrativa poderosíssima. A luz dourada, as cores quentes, a espontaneidade, tudo isso cria uma memória quase onírica, sabe? O objetivo não é só documentar um momento feliz, é estabelecer o paraíso perdido. Ao nos apresentar essa cena de felicidade tão plena, quase palpável, a narrativa garante que o impacto da perda, da interrupção que vai vir, seja sentido de uma forma muito mais visceral. Essa imagem é o antes. É o símbolo de tudo que estava em jogo e que foi brutalmente arrancado. Então essa foto não é só um registro, é uma arma narrativa. É a construção do que vai ser destruído. E é a materialização exata daquela frase do roteiro que a gente mencionou. Um mundo definido pelo barulho das ondas e pelo riso de 5 filhos. É literalmente isso, o som quase salta da imagem. O violão desafinado, as risadas, as ondas lá fora, é um mundo completo. E, o mais importante, um lugar que deveria ser seguro. A casa ali é um santuário. Um santuário que está prestes a ser violado. A força dessa imagem mora justamente na sua vulnerabilidade. A gente que conhece o contexto olha para essa felicidade e já sente uma pontada de angústia, porque a gente sabe que algo terrível vai acontecer. A casa com a porta aberta para o mar, que simboliza liberdade, acolhimento, logo vai ser o cenário de uma invasão. A imagem funciona como o primeiro ato de uma tragédia, onde a gente se apaixona pelos personagens, pelo mundo deles, o que torna a queda ainda mais dolorosa. E essa queda é representada de forma brutal na segunda imagem. A transição é um choque. Se a primeira foto era um convite para entrar,
A segunda nos expulsa. A gente sai do interior acolhedor e está do lado de fora, na areia, olhando para a mesma casa de praia, ou uma muito parecida, mas a atmosfera é completamente outra. A luz não é mais a do meio-dia, é uma luz dura de fim de tarde, que cria sombras longas, um clima de mau presságio. E o que provoca essa mudança são as figuras humanas. Não temos mais crianças brincando. Agora, a casa está cercada por um grupo de homens. Eles usam uniformes escuros, de aparência militar ou policial, e a postura deles não tem nada de relaxada. É uma postura de ocupação, de vigilância. Eles formam um semicírculo em frente à casa, alguns de costas para a gente, outros de perfil. Quase como se estivessem garantindo que ninguém entra ou sai. Dá para sentir a tensão no ar. Eles não pertencem àquele lugar. A casa de madeira, que na primeira imagem parecia um refúgio de luz, agora parece incrivelmente frágil, exposta, quase encolhida diante da presença deles. E ao fundo, para não deixar dúvida de onde a gente está, vemos a silhueta dos morros do Rio de Janeiro. Isso ancora a cena na realidade. Não é um pesadelo abstrato, é o Rio, em 1971, como o roteiro nos informa. Essa é a imagem literal da frase "O Estado bate à sua porta". A porta que antes estava aberta para o mar, agora está simbolicamente bloqueada por esses homens. Exato. E essa imagem levanta uma questão sobre a psicologia do terror. Pensa no impacto disso numa criança. O lar é, por definição, o espaço da segurança absoluta. É onde você está protegido do mundo. O que acontece na psique de uma pessoa quando essa fronteira é violada de forma tão agressiva? Quando os agentes da ameaça não estão mais lá fora, mas sim no seu quintal, na sua porta, transformando o seu santuário em uma armadilha. Isso muda tudo. O mundo deixa de ser um lugar seguro. E o roteiro descreve essa presença como uma sombra que ninguém ousa nomear. Essa frase é muito potente, porque não fala só dos homens, mas do sistema que eles representam. É o medo, a repressão da ditadura militar, que estava no auge em 1971. A violência não era só física, era psicológica. Era o silêncio imposto pelo medo. Sem dúvida. O conflito visual aqui resume a história toda. É a invasão do privado pelo poder público em sua forma mais violenta e anônima. O contraste entre a alegria das meninas e a tensão silenciosa desses homens é o resumo da tragédia. E o fato de não vermos os rostos dos homens com clareza é significativo. Eles não são indivíduos, são a personificação de um sistema, uma força impessoal que chega para destruir o mundo. A casa deixa de ser um lar e se torna uma cena de crime. E essa destruição nos leva direto às consequências, ao que o roteiro chama de o vazio que o silêncio deixou. Vamos tentar desempapotar essa ideia porque ela é complexa. Não se trata só da ausência física de uma pessoa, do pilar da casa que foi levado. É algo mais perverso, não é? É muito mais perverso. É o que a gente chama de apagamento oficial. O Estado não se contenta em tirar a pessoa de circulação. Ele nega a existência dela, remove o nome dos registros, não dá certidão de óbito, não dá informação sobre o paradeiro, a família fica presa num tipo de limbo burocrático e emocional. A pessoa não está morta oficialmente, mas também não está viva. Ela simplesmente desaparece. Esse é o silêncio a que o roteiro se refere. Um silêncio forçado, imposto pelo Estado, que proíbe o luto, proíbe a conclusão. E esse limbo, como o texto aponta, durou décadas. É aí que a figura de Eunice Paiva se torna gigante. A recusa dela em aceitar esse silêncio, em deixar a memória do marido ser apagada, é o que move a narrativa. Ela decide lutar contra essa máquina de apagar pessoas. E o fato dessa história ser levada ao cinema e interpretada por atrizes como Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que vivem a Eunice em fases diferentes, parece uma declaração por si só. Com certeza é uma declaração. A escolha desse elenco não é por acaso. Trazer duas das atrizes mais icônicas e respeitadas do Brasil para contar essa história eleva a narrativa. Deixa de ser apenas a dor de uma família para se tornar um símbolo da luta de muitas outras que passaram pela mesma situação. É como se o cinema emprestasse seu poder e seu alcance para dizer: esta história importa, esta mulher importa,
Esta luta não será esquecida. Isso sugere uma busca por uma verdade emocional que talvez seja mais poderosa que uma simples reconstituição dos fatos. E é fundamental lembrar que a base de tudo é o relato pessoal do Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos que estava naquela casa. É a memória dele, talvez uma daquelas crianças da primeira foto que está sendo transformada em arte num ato de testemunho. E se a gente conecta isso a um quadro maior, o ato de transformar essa memória pessoal e traumática num filme de grande alcance é em si um ato político, um ato de resistência. O cinema, nesse caso, funciona como a principal arma contra a política de esquecimento que o Estado tentou impor. O silêncio que foi imposto à força por décadas é finalmente preenchido por uma voz, e uma voz potente, amplificada pela tela do cinema. O filme se torna um megafone que grita para preencher aquele vazio. É a vitória da memória sobre o apagamento. Então, recapitulando a jornada que as nossas fontes mostraram hoje, a gente partiu de uma imagem idílica, a foto de um paraíso familiar, um lar iluminado pelo sol e pelo riso. De repente, somos jogados para uma segunda imagem, a da repressão, da sombra do Estado cercando esse mesmo lar, e, por fim, os textos nos guiam pelas consequências. Um longo e doloroso silêncio imposto, e a luta incansável de uma mulher para preencher o vazio deixado por esse silêncio com a força da memória. Os temas são claros: a memória como resistência, o impacto da violência de Estado na vida privada e, acima de tudo, a recusa em ser silenciado. E sabe, enquanto a gente conversava, uma coisa me chamou a atenção. Há um detalhe muito revelador na documentação que a gente analisou. O título provisório do roteiro que temos é O Vazio que o Silêncio Deixou. O foco aqui está na perda, na ausência, naquilo que foi tirado. É um título que olha para a ferida. No entanto, o título final do filme que nasceu desse roteiro é Ainda Estou Aqui. A perspectiva muda completamente. O foco agora é na presença, na persistência, na afirmação da existência. A questão que fica para a gente refletir é: o que essa mudança de perspectiva, da ausência para a presença, do vazio para a afirmação, revela sobre a jornada desta família? E talvez de uma forma mais ampla, sobre a maneira como um país precisa encarar suas próprias feridas históricas para finalmente conseguir seguir em frente.